Paz do Senhor, meus queridos, que o salve é o presbítero Paulo, seja muito bem-vindo no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, curta esse vídeo e deixe seu comentário depois de você assistir todo o conteúdo, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar sobre o que é ser diácono. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o assunto e a gente vai trazer para os irmãos aqui. Antes de soltar a vinheta, você é muito bem-vindo no nosso canal, tá bom? Já curte aí que vai ser bênção para sua vida, se inscreva no canal. Vamos lá para a vinheta? O que é ser um diácono? O que o diácono faz? Quais as suas funções? Vem comigo, vem! Meus queridos, digno de nota de rodapé, o que é ser diácono, eu vou falar por experiência própria, entre aspas, não porque eu sou melhor no assunto, o expert, mas é porque eu servi 13 anos como diácono nas igrejas brasileiras, na sua maioria, principalmente igrejas pentecostais. Você vê os diáconos subindo de escadinha, né? Começa como cooperador, depois diácono, presbítero, pastor, etc. Eu passei por isso, com 12 anos eu aceitei Jesus, com 13 anos, aceitar Jesus é um termo também usado na igreja evangélica, que aceita Jesus de forma pública, cumprindo o que está escrito em Romanos 10, versículo 9 em diante, tá bom? Então vamos dizer assim, Jesus nos aceitou, e assim eu respondi de forma pública, dizendo: eis-me aqui, louvado seja Deus. E com 13 anos eu fui cooperador, fui separado como cooperador, com 14 anos no diaconato, tá bom? E servi 13 anos como diácono. Biblicamente, o diácono, a palavra diácono para o português, por exemplo, significa servo, servir na obra do Senhor, naquilo que precisar for, né? Por isso que a Bíblia vai dar alguns respaldos que a gente vai ler aqui sobre as questões do diácono. Eu não gosto muito dessa questão de escadinha, dos processos que eu passei. Eu conheço inclusive igrejas de amigos meus que a pessoa é diácono no resto da vida. Por quê? Porque o diácono, o presbítero ou o pastor não tem um melhor do que o outro. Tem funções diferentes. E quanto mais se é dado, mais será cobrado, biblicamente falando. Então, diácono não é inferior. Tem gente que acha que diácono, tem igrejas que acham que diácono é mais para tampar um buraco, servir de severino, fazer de tudo, ficar só levando como porteiro. E tem algumas igrejas ainda, infelizmente, que deixam o diácono por lado de fora, nem consegue ouvir a palavra. Eu não serviria para uma igreja dessa. Fica por lá de fora, não ouve a palavra, não está lá seguindo por lá de fora. Então é complicado. Diácono significa uma pessoa que serve e ajuda na igreja. Na Bíblia, os diáconos tratavam os assuntos administrativos e prestavam ajuda aos fiéis, enquanto os pastores, os presbíteros, que é praticamente a mesma coisa, só muda o título aí, mas fazem as mesmas funções, dedicavam à pregação e ao ensino. Também na Bíblia vai falar dos presbíteros. Vamos fazer um vídeo sobre isso. Se vocês gostarem, dá like, curtida aqui nesse vídeo aqui. Nós vamos trabalhar em detalhes o que é presbítero e o que é pastor também, tá bom? Mas os diáconos, meus queridos, eles, no início da igreja, os apóstolos lideravam e organizavam tudo. Os crentes davam ofertas à igreja, que era distribuída pelos apóstolos aos membros mais pobres e vulneráveis. Mas a igreja cresceu muito, os apóstolos já não conseguiam pregar e administrar bem. Por isso a igreja escolheu homens, diáconos, para ajudar a trabalhar na obra do Senhor. Porque eles descobriram no começo da igreja que a obra do Senhor, meus queridos, não era só pregar. Vai muito mais além, visitar os doentes, os enfermos, orar por eles, pregar a palavra de Deus fora dos templos,
também cuidar da parte administrativa, da parte financeira. Isso tudo era atribuído para os diáconos. E ainda é, porque eu como diácono, eu fui tesoureiro muitos anos eu fui tesoureiro. Mas vamos abrir a palavra de Deus, vocês que amam Bíblia, como eu, não é mesmo? Em Atos dos Apóstolos, me serve aqui por favor, Atos dos Apóstolos, ou também conhecido como Atos do Espírito Santo. Vamos ler o capítulo 6, glórias a Deus, capítulo 6, o versículo, deixa eu ver aqui, 2 ao 5 diz assim a palavra de Deus, observe comigo, versículo 2, e os 12 discípulos que viraram apóstolos posteriormente, os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos às mesas, porque temos que pregar a palavra. Por isso, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho. Então os diáconos tinham que ser de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais possamos nomear sobre este serviço. Mas nós entregaremos continuamente a oração e ao ministério da palavra. E este parecer agradou a toda a multidão, e eles escolheram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Procoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. 7, prosélito de Antioquia. Até aqui. 7. Inclusive o primeiro mártir pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, que morreu apredejado, nós conhecemos a história, né? Foi Estevão. Então, os apóstolos escolheram os 7 para trabalhar não só no púlpito. Eles podem pregar também? Pode. Mas o papel do diácono vai além dos holofotes, né? E por isso, para muitos é pouco desvalorizados, né? Muitas pessoas humilham os diáconos, maltratam os diáconos. Uma vez eu fui escrever esse livro aqui, ó, Passo a Passo de uma Vida Cristã, e um pastor falou comigo: não coloca diácono não, coloca pastor, coloca professor de teologia. Diácono é pouco status. Viu como que é as coisas? Então é dessa forma, meus queridos. Então, para muitos, diácono é o menor, não é. Pode ser o menor, sim. Todos nós devemos ser menores, né? Quem tem que ser grande é Deus. Quem tem que ser mestre é Deus. Quem tem que ser o nosso professor é o Espírito Santo. Então, o diácono, ele está para servir, tem que ser marido de uma só mulher, né? Foi escolhido sendo pessoas de bom testemunho, cheio do Espírito Santo, né? E por aí vai. Então, o diácono tem um papel sublime, um papel extraordinário, mas não deve ser de forma alguma menosprezado como inferior, tá? O trabalho do diácono varia na igreja, mas sua função principal é diminuir a carga do trabalho do pastor ou presbíteros. E quero dizer um detalhe para os irmãos, que tem pessoas que acham, igrejas que acham que o presbítero tem que ser de cabelo branco para ficar calado pela igreja nos cultos, não faz nada, né? Só o pastor tem que pregar, o presbítero tem que no máximo orar para o pregador, tem no máximo 1 minuto ou 2 minutos para fazer a oração, senta de novo e acabou. Está muito esquisito, muito complicado, né? Então tem que conhecer a Bíblia, tem que seguir a palavra de Deus. Então todos devem ajudar na igreja, mas o diácono é uma pessoa responsável, mas que gere certas tarefas. Algumas coisas que o diácono pode fazer biblicamente são administrar as finanças da igreja, gerir apoios sociais, dar assistência aos necessitados e cuidar do ofício dos bens da igreja. E também, é claro, o diácono pode trabalhar, porque o diácono tem que conhecer a palavra de Deus, né? Tem que saber manusear a palavra de Deus também. Então ele pode também pregar para a glória de Deus. E não só os obreiros têm que pregar, né? Qualquer um de nós pode cumprir lá o que Marcos capítulo 16 fala, lá no final, né? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Todos nós temos essa função de fazer evangelismo. Vamos continuar. Em algumas denominações, o diácono também ajuda com funções espirituais, como administrar a Santa Ceia. Também faço isso. Hoje eu sou presbítero, mas faço isso também.
porque para mim, diácono é servir, presbítero é servir, pastor é servir. Participações do culto e aconselhamento dos crentes. Tá? Quem pode ser diácono? Quando você lê em Atos capítulo 6, versículo 3, tem que ser pessoas cheias do Espírito e sábio, e essa sabedoria vem do próprio Deus, né? Tem que ter boa reputação. Aí, para você comprovar isso aí, você vai no 1 Timóteo. Deixa eu ver se eu acho que rápido. Nós não vamos dar pausa, né? Não vamos deletar. 1 Timóteo capítulo 3, meus queridos, diz assim a palavra de Deus, versículo 8 e 9. Do mesmo modo, os diáconos devem ser sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de lucro desonesto, guardando o ministério da fé em uma pura consciência, e também estes sejam primeiro provados, depois praticam o ofício de um diácono, se forem considerados irrepreensíveis. Louvado seja Deus, né? Inclusive, os diáconos sejam maridos de uma esposa e governem bem os seus filhos e suas próprias casas, porque os que praticarem bem o ofício de diácono adquirirão para si uma boa posição e grande confiança na fé que há em Cristo Jesus. Tudo isso que ensina os diáconos serve literalmente, espiritualmente também para os presbíteros e para os pastores. Mesma coisa. Presbítero tem que ser boa reputação? Sim. Tem que ser certo? Sim. Pastor? Sim. Tem que ser marido de uma mulher? Sim. Não dado ao vinho? Sim. Não de palavra torpe? Sim. Por aí vai, né? Que gere bem a sua família. 1 Timóteo 3,12. Então é assim, meus queridos. Não tem segredo, mas é importante a gente saber a responsabilidade do diácono, do presbítero e do pastor. Então a Bíblia também diz que é bom testar a pessoa para ver se tem boa reputação e capacidade para fazer o serviço. Essas não são regras rígidas, mas ajuda a ver que tipo de pessoa é mais indicada para ser diácono. Alguém responsável, fiel, honesto, organizado e temente a Deus. Inclusive na Bíblia declara a questão da mulher, né? A mulher também pode ser diaconisa. A Bíblia não proíbe mulheres de servirem como diaconisas. Diácono significa servo, então a mulher também pode ser serva. Uma mulher chamada Febe era diaconisa de uma igreja. Ela servia na igreja. Nós podemos olhar na palavra de Deus também. Depois de Atos dos Apóstolos em Romanos, louvado seja Deus, capítulo 16. Se você tiver alguma pergunta para me fazer, pode fazer aqui e a gente vai responder. Se tiver algum tema que você quer aprender, eu posso trazer para os irmãos também. Romanos 16, versículo 1 diz assim: recomendo-vos Febe, nossa irmã, que é serva da igreja que está em Cencreia. Aqui, ó, que é serva da igreja. No original grego, essa palavra serva significa diaconisa. A diaconisa, serva. Tá bom? Então nós temos exemplos na Bíblia de mulheres servas, diaconisa, ou esposa dos diáconos. De qualquer forma, esse versículo mostra que as mulheres que servem a igreja também devem ter as mesmas características que os homens que servem: boa reputação, responsabilidade e fidelidade. Foi um vídeo bem simples, mas muito importante. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta e deixe um comentário. Agora eu quero apresentar para vocês 5 obras de livros que eu sou autor e coautor, que está na promoção extraordinária para vocês, tá bom? Eu tenho 5 livros lançados, livros que eu sou autor e coautor. Primeiro livro, Passo a Passo de uma Vida Cristã, que eu era diácono, diácono Paulo César, tem 90 páginas. Segundo livro, eu tenho esse livro aqui, ó, O Drama da Igreja Moderna, com o subtítulo Os Desigrejados e a Importância da Igreja Local. Esse livro vai rebater o movimento de desigrejados e trabalhar coisas importantes, pontos importantes da igreja como um todo, tá? Então esse livro tem 114 páginas e eu escrevi com um missionário lá do Ceará, se não me foge a memória. O terceiro livro é esse aqui, que é o Tratamento Familiar. São 100 páginas, meus queridos, mas trabalha de forma intensa,
muitos pontos interessantes sobre família e mais o meu testemunho particular de vida. 3 livros. Aí tenho esse aqui que eu lancei esse ano, que é Vida Cristã e o Temor ao Senhor. Eu escrevi com o doutor em teologia, doutor e pastor Denis Web de Barbosa, tá bom? É uma obra de 150 páginas. Tenho esse livro aqui, Teologia Pentecostal, que eu escrevi com 9 teólogos, 7 do Brasil, 2 do exterior, uma obra com 214 páginas. Temos ela nessa capa amarela e nessa capa preta, você pode escolher. Então, queridos, são esses 5 livros de R$230 por R$180 apenas, com mais de 600 páginas, envio para todo o Brasil, incluso nesse valor, R$180, tá bom? E também temos, para lançar agora em dezembro, você que está me vendo em novembro de 2024, uma obra chamada Teologia Sistemática, com 475 páginas, 7 escritores, eu e mais 6 escritores. Eu sou coordenador da Teologia Pentecostal e sou coordenador da Teologia Sistemática. Se você quiser adquirir esses 5 livros e mais o que vai chegar mês que vem, vou fazer um pacotão para vocês, tá bom? É só me procurar no WhatsApp 669-9281-0251, 66 DDD 669-9281-0251. Esse é o meu WhatsApp, tá bom, meus queridos? Aguardo vocês, aproveita a promoção, porque é enquanto durar o estoque. Fique com Deus e a paz do Senhor.